pessoal tá falando que travou? Tá dando para me ouvir direitinho aí? Tá, aqui tá. O pessoal tá dizendo que não tá ouvindo. E agora, melhorou? Ok. Então, ela perguntando o que poderia ser feito se com a quiropraxia pode ser tratado uma protusão discal. E aí, na sua visão, o que você acha? Bom, primeiramente eu peguei um gancho aí do que você iniciou falando. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui representando junto com o Dr. Jonas, o centro que é referência no estado em recuperação de coluna, no uso das técnicas quiropráticas. Então, isso aqui é muito rico. Vai ser um papo muito legal com vocês. Então, antes de mais nada, quero agradecer a cada um que se dispôs a estar aqui também, tirando suas dúvidas. Né? Isso é muito legal, é muito enriquecedor. Então, eu peguei um gancho ainda, Jonas, do que você iniciou falando da questão. Eu vi a pergunta dela aí, eu acho que é em L5, S1, né? A protusão extrusa dela. Então, o que é importante, o que a gente observa muito no nosso consultório, eu acho que também isso é uma visão que você tem, é a grande pergunta, né? Quiropraxia vai me ajudar? A quiropraxia vai devolver a minha saúde de novo? Vai fazer com que esse disco ele não fique mais extruso? Até em sala de aula mesmo, eu me deparo com essas perguntas dos alunos. Mas o que é importante a gente salientar? Antes de mais nada, respondendo aí ao pessoal, aí, a nossa querida paciente aí que perguntou, o que acontece? É bom a gente, antes de mais nada, fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação. Essa avaliação consiste justamente na inspeção do exame de imagem, que é preciso ter. A gente precisa ver a gravidade da extrusão desse disco, ver as limitações que eles estão causando, para aí sim nós podermos fechar, né, uma conduta de tratamento e assim esclarecer, porque não vem apenas não podemos apenas ver a patologia como a questão, a extrusão discal é isso, isso, isso. Não seria apenas uma receita de bolo. Né? Eu sempre falo. Nós temos que ver como um todo, temos que ver as condições de vida desse paciente, as questões de trabalho do paciente, alimentação, tudo isso precisa entrar nessa nossa analogia, nessa nossa inspeção, para aí sim nós termos dados suficientes, embasamentos suficientes para passar para o nosso paciente uma segurança do tratamento. Então, primeiro é o que eu estava dizendo, né? A gente buscar a causa desse problema. Isso. Então, aqui eu estou com minha coluna aqui, ó. Não sei se o pessoal dá para ver bem direitinho aí. Companheira a nossa companheira, para explicar melhor. Ó, muitas vezes, a minha preocupação não é tratar apenas a protusão ou a hérnia, mas qualquer desequilíbrio que acontece aqui nesse eixo aqui, ó, ele, por exemplo, qualquer desalinhamento que vai acontecer na coluna, a adaptação das vértebras que estão aqui em cima, elas se adaptam. Então, por exemplo, se eu jogo o peso mais daquele lado de lá, aqui encosta. Então, se vocês percebem, acontece essa aproximação. Com isso, vai havendo um desgaste desse disco aqui. Então, quando esse disco vai desgastando, vai ficando com pouca lubrificação do disco, né, vai diminuindo a questão da lubrificação, ele vai se rompendo e causa a protusão ou a hérnia. Mas a minha preocupação não é isso aqui, a hérnia especificamente, é a causa. Então, eu tenho que ir aqui, ver o que foi que aconteceu, às vezes um desalinhamento na perna, às vezes vai acontecer um processo lá em cima na cervical, no desalinhamento, que provoca esse desalinhamento e vai causar hérnia. Então, o tratamento pode ser feito com a quiropraxia? Sim, desde que você vá na causa e tire, porque não adianta a gente estar tratando simplesmente a hérnia, tratar a protusão, porque vai voltar. Entendeu? Exatamente. E também, Jonas, tem até a questão multidisciplinar. Sabemos que muitas das questões hoje de extrusão de disco, de hérnia discal, também provém até da arcada dentária. Tem pacientes com problemas dentários, né? Que pode ser feito até um trabalho conjunto com o odontólogo, não é isso? Para que a gente possa ter uma correção uma correção primária desde aqui de cima, para ter uma influência em toda a questão fisiológica e estrutural do paciente. Então, é uma visão até mesmo multidisciplinar. Pacientes também com problemas psicológicos, problemas depressivos, para muitas pessoas que não sabem, podem vir desenvolver problemas de coluna justamente por conta desses problemas. E principalmente nesse meio que a gente está vivendo agora, né?
todo mundo em casa, Exatamente. essa tensão que tá provocando em todo mundo, né? Esse problema aí que está muito próximo da gente. E nesse momento tem muita gente sentindo dores, e às vezes só por consequência de tensões musculares, né? Então, eu trabalho com muito paciente que chega com dor de coluna, né? Que é nosso foco aqui é a coluna. Então, o pessoal Isso. chega com um problema de coluna e quando a gente vai fazer uma avaliação bem adequada, uma análise bem criteriosa na avaliação, o problema não é na coluna, é apenas um reflexo, né? Então, é o que a gente diz. Qual é o mito, né, que a gente colocou aí? O mito ou verdade sobre dores. Então, o problema está na coluna ou é um problema irradiado, né? Para quem não sabe, aí que está assistindo a gente, o Diego trabalha aqui com a gente e ele tem visto isso bem presente, praticamente todos os pacientes. Às vezes é um problema visceral, uma aderência, essa aderência leva a um processo de enrijecimento ao nível da musculatura e provoca dor, né? E tem muita gente chega com dor de cabeça, dor no ombro, e muitas vezes a gente não vai tratar nem o ombro, por exemplo. Vai lá no processo visceral, libera e essas dores diminuem. E às vezes passam, né? Muitas vezes passam. Exatamente. Coisa também que eu converso muito, principalmente o público feminino, que vem no nosso consultório, mulheres que tiveram cirurgias, que sofrem, né, no pós-cirúrgico de uma cesariana, por exemplo, né, que sofrem influência tanto da laceração dos tecidos anteriores, como também a influência da anestesia do tipo hacker, né? Então, Sim, tudo isso, existe uma resposta que, devido a isso, causa desequilíbrio muscular. Com esse desequilíbrio muscular, existe justamente essa explicação aí excelente, Dr. Jonas, antes, usando a coluna, mostrando as convexidades, que quando a coluna ela tende a ficar mais para um lado, a compensação, do que para o outro. Então, fazendo isso, há um pinçamento no disco, né, que é essa pressão sobre o disco. Então, cria-se uma borda saliente, que nós chamamos popularmente de bico de papagaio, que são os osteófitos. Então, com isso, gera pressão no disco, gera o pinçamento, esse disco acaba ficando extruso, né? Então, com isso, acontece o pinçamento nervoso, causa aquela dor irradiada e tudo mais. E para você ter ideia, Jonas, uma coisa que a gente tem observado muito no meio esportivo, que eu também trabalho com atletas, para quem não me conhece bem, eu tenho um tempo já atuando com atletas no estado da Paraíba. E o que é que acontece? Muitos atletas que passam por cirurgias a nível de menisco, ligamento cruzado, né, que acabam tomando esse tipo de anestesia, desenvolvem também. Teve até um caso recente, existem estudos que estão saindo aí recentes, por exemplo, eu acho que foi na Copa do Mundo, não me lembro bem qual foi o atleta, não sei se foi até o Thiago Silva, que é o zagueiro da seleção brasileira, que ele foi cortado de um jogo por conta de dores na lombar. E o dado que foi passado é que o problema foi o colchão, né? Então, uma coisa sobre mim, Jonas já riu aí porque ele já matou a charada. E o que é que acontece? É justamente essa a nossa conversa aqui, mito ou verdade, né? Isso, então, o que é que a gente precisa atentar primeiro, gente? Precisamos tirar um pouco esse foco de que o problema causal da sua coluna vem diretamente da questão do colchão. Não, gente, o colchão ele pode ter ali um efeito potencializador do que você está sentindo, né? Mas ele não vinha ser a causa do teu problema. Muita gente acha o seguinte, trocou o colchão, resolveu o problema. Né? Até e na então, realidade ainda continua, né, com problema lá, isso, exatamente. e às vezes piora. Investe em pesado nisso daí. E precisa-se ter um cuidado. Precisa-se ter um cuidado com isso. Precisa procurar justamente profissionais que tenham essa visão mais ampla e que guiem o paciente justamente nessa visão que o Jonas iniciou falando na live. É preciso ir diretamente nas causas, para que, de uma vez por todas, esses problemas sejam vencidos. Agora, o que é importante saber? Estudos comprovam que 90% da população mundial, pelo menos uma vez na vida, se não sentiu, vai sentir dores de coluna. Né? Então, é muito importante essa questão dessa tecla de irmos na causa. E para poder chegar na causa, é preciso justamente fazer essa avaliação completa,
né, de uma maneira geral, não somente focar ali o teu problema na minha dor é na coluna. Ok, a dor está sendo referida lá, mas existe um problema entre dor de coluna e dor Dor na na coluna, coluna. né? Isso. Exatamente. É, Então, um, existe essa divergência. um Pode dos falar. fatores, um dos fatores que você falou aí, iniciando, né, a questão da carga dentária, por que essa carga dentária ela interfere na estrutura corporal? Nós temos no nosso corpo as cadeias musculares. Essas cadeias, eu não sei se eu acho que eu vou mostrar a imagenzinha, dá para ver aqui, ó. Essas cadeias aí, para quem não conhece, é um músculo que vai lá desde a cabeça até a ponta do pé, até abaixo do pé. Tem a cadeia posterior, a cadeia anterior, começa lá em cima e vem até embaixo no pé. Essas cadeias, e ainda tem outras, tem a cruzada, a cadeia lateral. Cada cadeia dessa, ela corresponde a um grupo dentário. Então, por exemplo, chega pessoas aqui que já fez vários tipos de tratamento, fez até exame, o exame não detecta nada e a dor está presente. Então, quando o problema é dentário, não adianta a gente tratar a coluna. Porque eu vou tratar a coluna e esse problema vai voltar. Então, tem Perfeito. pessoas que dizem, meu problema por exemplo, muita tensão no músculo, muita tensão no nível do pescoço. Então, quando a gente faz a avaliação dentária, o problema está lá no dente. Porque cada dente desse, cada grupo dentário corresponde a uma dessa cadeia. Então, se você não tratar a parte dentária, não adianta soltar o corpo, porque vai voltar esses problemas, né? Então, só enfatizando um pouquinho aí, porque você falou das cadeias dos dentes, porque muita gente não vai entender isso. Então, cada cadeia dessa corresponde a um grupo dentário. Então, chega paciente que eu libero, faço toda a liberação, faço o ajuste vertebral, faço liberação visceral. Quando eu peço para ele fazer um simples movimento de ir ao chão, ele não consegue chegar lá tocar a ponta dos dedos, por exemplo. Então, quando a gente faz o teste das cadeias, ele toca no chão. Então, esse é o exame positivo, uma anamnese específica para o problema dentário, para dizer que o problema não é na coluna, o problema é dentário. Então, a gente tem que ter um conjunto com o dentista para que esse tratamento funcione. Exato. E não simplesmente me preocupar na coluna, como você falou aí. Isso. E voltando aí essa questão de mitos e verdades, né? A gente já iniciou falando de um mito muito frequente, que é o colchão. Colchão, colchão, colchão. E acha que trocando o colchão está resolvido. Mas outra questão também que que eu sou muito abordado no consultório, é sobre, por exemplo, tem pessoas que chegam e falam, doutor, meu filho, ele tem ali na faixa dos 12 anos e relata dores nas costas. E eu suspeito que seja a bolsa. E então, doutor, o que é que você acha sobre essa questão? A bolsa é um mito, a bolsa escolar, né, que vai com os livros do caderno, é um mito ou é verdade? Ela desenvolve ou não esses problemas de coluna? Olha, eu acho que isso também pode ser, é um mito, né? Eu creio assim que a coluna, ela estando em alinhamento, ela vai sempre se adaptar a cada movimento que você está fazendo, entendeu? Agora, é verdade que se eu tiver um desalinhamento vertebral por consequência de outro problema, um problema visceral, por exemplo, e eu pegar uma bolsa mais pesada, é claro que aquilo ali vai sobrecarregar um lado do corpo mais do que o outro e vai levar problema. Então, um exemplo bem rapidinho aqui, que não é bem sobre peso, mas chegou um paciente aí, você já pegou o paciente assim também? Pacientes que vieram com muito adolescente, com muita dor nas pernas, cansaço, fadiga, os joelhos para dentro, né? Valgo. E assim, quando você vai lá um processo dele a um nível mecânico, você vai dizer, realmente o joelho está para dentro, precisa colocar uma palmilha para jogar esse joelho para fora. E a dor? De onde está partindo essas dores? A gente fez uma avaliação bem criteriosa, avaliando a marcha, avaliando porque o paciente a gente observa desde quando ele entra no consultório. Então, quando ele vai entrando, você tem conhecimento dessas cadeias, do movimento da biomecânica do corpo, você vai entendendo ele desde quando ele está andando, desde quando ele vem antes de entrar no consultório. E aí a minha pergunta para a mãe dele foi simplesmente: seu filho tem um testículo?
Pronto? Oi? Voltou? Voltou. Então, assim, a minha pergunta para a mãe dele foi simplesmente essa. Seu filho tem um testículo? Ela disse, tem, o menino tem 13 anos. O que é que tem a ver as dores da perna do menino com o testículo? E aí, outras indagações a gente foi fazendo. Simplesmente eu pedi para dar uma olhada, né? Ele permitiu, a mãe também permitiu. Simplesmente esse menino não tinha nenhum testículo. Então, toda a tensão ao nível visceral tensionou, o testículo subiu e doía as pernas, doía a coluna. Então, uma criança com 13 anos é impensável sentir uma dor de coluna, né? Ter um problema realmente de coluna. Então, a gente tem que buscar a causa, tem que ter um olhar mais amplo. Eu acho que hoje a saúde tá errando um pouco e não observar num todo, e simplesmente observar ou tratar partes, né? Ou ombro, ou o joelho, ou meu pé, minha coluna, porque o indivíduo é um todo, você não pode descartar o indivíduo todo, não pode E o que é que, sequenciar. e o que é que acontece? Eu vejo muito que os pacientes acabam ficando muito reféns das medicações. O imediatismo Sim, que as medicações causam em termos de alívio de dor é algo emergencial e é até compreensível pela questão de você estar sentindo dor, uma dor limitacional, e você partir para um corticoide ou um anti-inflamatório ali, uma administração invasiva por meio de algum injetável. Então você fica naquela questão de, não, vou recorrer logo à medicação. Aliviou, o paciente já se sente na ousadia de manter a vida normal, mas não. É importante entender, é importante saber que, por mais que você administre uma medicação no seu corpo, a medicação ela não vai agir na causa, ela vai agir no sintoma. Tá? Então, o sintoma vai aliviar, mas a causa permanece. Logo mais volta, e volta muitas das vezes com os resultados desse problema até dobrado. E voltando um pouco a essa questão da criança, que eu perguntei sobre a questão da mochila, quando abordado no consultório, eu sempre pergunto ao pai ou à mãe, digo assim, gente, fala para mim, quando o seu filho sai de casa, ele anda por um percurso muito extenso com esse material escolar nas costas, com essa bolsa nas costas? Não, doutor, ele vai até o carro, leva para a escola. Opa, tá dando pra ouvir agora? tá sim. Quem falou não. Ok? Eu sempre digo, ó, ele não, doutor, ele sai de casa, entra no carro, vai até a escola, chegou, ele retira a bolsa. Daí, chegou? Oi, tá dando um errozinho. Tá. Chegou? Chegou. Agora vamos embora. Desculpa aí, mas eu acho que foi a conexão. Vamos ver se agora não cai. Vamos lá. E o que é importante falar sobre essa questão da criança, né? E quando eu pergunto a ele se essa criança anda por um caminho muito extenso, com essa bolsa, esse material escolar pesado, eles relatam para mim que não. Ele sai de casa, entra no carro, chega na escola, desce do carro e o caminho que sobe é até a sala de aula. Sai do carro e vai para a sala de aula. Então, ó, mãe, muito pouco provável a influência é por conta dessa bolsa. Tá? Então é que eu sempre explico. A gente precisa tirar um pouco essa visão de culpar o meio externo e observar mais o interno. Tem que observar como é como essa criança passa o decorrer do dia, como essa criança sentado ali na frente da TV, como é que essa criança na frente de um computador, ver se essa criança, querendo ou não, tem uma vida ativa. Porque a gente sabe que hoje as nossas crianças estão muito reféns da tecnologia. Né? Hoje o pessoal está muito refém dessa questão de ficar muito tempo sentado na frente de uma TV, de um computador, num celular ali o dia todo e esquece a criança. Hoje não é mais aquela criança ativa de brincar até do pique-esconde, né? Envolver aquelas brincadeiras que se tinham antes. Aí você fala, mas doutor, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. O nosso corpo ele foi criado, ele foi projetado para movimento, ele foi criado justamente para atividade. Desconfiem de qualquer tratamento que seja repouso total. Repouso total, eu vou até abrir mais um pouco o leque. Repouso total é para quem, infelizmente, está num tratamento mais intensivo em UTI. Ali realmente precisa-se de um repouso total. Mas para uma questão de dor de coluna, limitação funcional, estrutural, gente, é 20% consultório, mais 80% é exercício.
Então, precisa-se ter uma vida mais ativa, mudar hábitos alimentares, tá? Ter essa questão, quebrar mais esse paradigma de, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Se você conseguir dedicar pelo menos 20, 30 minutos do seu dia para se auto-exercitar, fazer exercício, atividade física, então uma simples caminhada, uma corrida, mas que você movimente-se, faça com que seu corpo ele tenha essa rotina para que realmente você tenha condicionamento para suportar as atividades de vida diária, seja trabalhando, seja desenvolvendo qualquer tipo de atividade. E você falando uma questão da criança aí, que muitas vezes a gente se preocupa no peso, né? Muitas vezes reportagem, você vai ver, é o peso da bolsa. Mas quando você vai olhar uma criança, por exemplo, a gente trabalha muito desde prematuro. Às vezes pega prematuro aqui, criança chorando muito, vomitando demais, né? E extremamente irritada. Quando a gente vai observar uma criança dessa, vai fazer uma avaliação bem direitinho, você vai perceber que ele já tem torções ao nível de face, que pode ter ocasionado mesmo na hora do parto. Ninguém sabe como é que foi essa gestação, né? Então, essas torções cranianas, se eu tiver um desalinhamento na vértebra na hora do nascimento, por exemplo, esse desalinhamento já vai criar um desalinhamento ao nível do eixo da coluna. Então, a coluna, conforme você vai crescendo, você vai desenvolvendo escoliose. Então, você tem que avaliar vários fatores, não simplesmente a questão da dor. Porque se tem dor é porque tem coisa errada. E se tem coisa errada, eu preciso buscar qual é a causa, né? Voltando para a causa de novo. Então, muitas vezes você vai ter um desalinhamento, um início de uma escoliose devido a um desalinhamento craniano. Ou um problema lá embaixo no sacro, entendeu? Quando não é problema ósseo, vai ser um problema visceral, por exemplo. Então, eu trabalho, como eu te disse, de novo, com muito bebê, né, prematuro, e quando a gente percebe, a gente vai perguntar à mãe, como é que foi a gestação? Você teve algum medo, susto na gravidez? Isso. Então, geralmente, o que a mãe passou na gravidez, geralmente não, tudo que a mãe passa na gravidez, ela passa para a criança. Ela vai transferir. Então, essa criança, ela já nasce com tensões. Isso. E principalmente, quando você pega a criança muito irritada, você vai ali tocar próximo ao umbigo, é muito endurecido. Então, essas tensões que a mãe passou, problema psicológico, tensão, seja lá o que for, o bebê ele vai passar por isso. Então, se você não tirar essas tensões, a criança sempre vai ser uma criança irritada, ela vai chorar muito. Outra coisa também que é muito comum, a criança, essas tensões vão provocando desalinhamentos. Esse desalinhamento, daqui a pouco a criança, é muito comum tensões a nível craniano, a criança andar de pontinha de pé. Então você vai ver uma criança correndo 2 anos, ela está andando de ponta de pé. Aí o pessoal acha legal, né? É bonitinho, está dando ponta, mas isso é tensão. Vai ter essas tensões cranianas e essas tensões, ela provoca também, além do desalinhamento, do puxão que ele vai causar em todo o eixo de coluna, que vai levar a dor também. Como é que a criança vai expressar isso? Ele vai dizer que está com dor? Não. Vai ficar irritado, vai ficar chorando, vai ficar... Então, ele vai expressar isso de outra forma. Até ficar inquieto, né? Ele vai ficar uma criança que é muito irritada, ela corre muito, ela chora muito, ela briga muito. Então, essa criança vai expressar isso dessa forma. Ela não vai conseguir dizer que está sentindo dor. É verdade. Né? Então, esse fator... Pode continuar. Então, esse fator de você lidar com criança, você tem que avaliar desde do nascimento. E não simplesmente se preocupar exclusivamente com a coluna, sem ver o que está acontecendo, o que aconteceu com essa criança lá atrás. Perfeito. Eu tô empolgado com esse nosso papo. É um papo muito legal. E outra coisa também que a galera pergunta muito, os pacientes perguntam muito, e a questão é o seguinte, mito ou verdade? Doutor Jonas, vamos trazer um pouco do pessoal aí, que eu recebi, quando eu anunciei que teríamos essa nossa live, muitos pacientes mandaram para mim. Doutor, aproveita que vocês vão estar lá reunidos e pergunta, por favor, qual a melhor maneira de dormir. E aí, doutor, qual a melhor posição? Bem, eu já peguei vários pacientes aqui que dizem, eu já comprei travesseiro de pena de ganso, da NASA, travesseiro do corpo, isso e aquilo. Ó, eu vou dizer a minha visão, tá? Então é o seguinte, eu creio
que o corpo, ele se adapta. Perfeito. Então, por exemplo, o seu corpo estando livre de tensões, bem posicionado, sem nenhum problema a nível mecânico, o teu corpo ele vai relaxar. Entendeu? Até porque o nosso sistema nervoso ele é preparado com algumas informações. Quando eu passo um tempinho e, por exemplo, quando eu deito de um lado e aquela circulação sanguínea vai diminuindo, o meu próprio sistema nervoso ele vai dar o aviso para que eu mude essa posição. Então eu vou mudar a posição sem precisar acordar. Então é o seguinte, não adianta, ao meu ver, você se encher de travesseiro. Você pode até acostumar a dormir, mas para chegar a esse tempo, vai levar um tempinho aí para o travesseiro acordar, não está no chão, né? Porque muita gente se cerca tudo de travesseiro quando olha está tudo no chão. Para mim isso não adianta. Eu creio naquele tratamento que você deixa o corpo todo livre e aí o corpo ele vai se virar. O sistema nervoso ele se vira à noite para mudar e não dói, tá? O corpo saudável ele não é para doer. Se estiver doendo, não vai ser a falta do travesseiro entre as pernas, não vai ser algum processo de lesão. E aí a gente precisa descobrir isso. Exatamente. Tem pessoas que a gente comprou vários. Aí minha pergunta, ainda fica sentindo essas dores? Exatamente. E a gente precisa desmistificar isso daí, né? Todo mundo, eu sei que todo mundo deve estar se perguntando agora, ouvindo isso, falando, doutor, mas eu vi na TV, né, que aparece muito isso na TV, muito rotineiro. A melhor maneira de se dormir é de posição de lado, né, decúbito lateral, travesseiro entre os joelhos, né, e fazendo toda aquela questão. Gente, é quase que impossível você encarar uma jornada de sono. Tem pessoas que até se sobressaem nisso, mas é praticamente impossível você enfrentar uma jornada de sono toda, né, durante ali sua jornada de 6 a 8 horas de sono, você conseguir dormir naquela mesma posição com o travesseiro entre as pernas e por aí vai. Em algum momento, você vai se movimentar, você vai se mexer, porque isso aí é uma maneira de se defender, uma defesa do corpo, para quem não sabe, esse movimento causado durante a jornada de sono. Então, nessa posição, você já cai por terra todo aquele seu aparato de travesseiro, seja ele da NASA, pelo de ganso, pelo de pato, pelo de pássaro, seja lá o que for. Ele não vai te dar um suporte, né, para que você tenha, não, foi justamente a posição que mudou minha vida. Não, gente, é como o Dr. Jonas bem falou aí, eu também enalteço e faço das palavras dele a minha. A questão de que um corpo bem preparado, bem condicionado, ele não precisa doer numa jornada de sono. Aí eles fazem, mas doutor, e como é que eu vou fazer para me aliviar dessas dores? Eu falo sempre, você dorme, quando você acordar, aí a gente trabalha seu corpo. Mas durma. Muitos deles falam, mas doutor, a minha melhor maneira de dormir é de... Estou usando um exemplo, viu, gente? A maneira de dormir é igual o Batman, de cabeça para baixo. Então dorme de cabeça para baixo, sem problema. Portanto, que você tenha uma boa noite de sono. Portanto, que você tenha uma noite de sono recuperativo, porque o sono diz muito da condição fisiológica e estrutural do paciente. Pacientes que não dormem bem, pacientes que não têm uma boa noite de sono recuperativo, isso eu e o Jonas se depara muito no consultório. Pacientes que falam, doutor, minha noite de sono é terrível. Eu interrompo muita noite para ir ao banheiro, por exemplo, né, Jonas? Que a gente escuta muito isso. Eu interrompo muito. Levanta várias vezes, né, para fazer xixi durante a noite. Várias vezes. Que entra muito a questão das tensões, como o Dr. Jonas bem falou. As tensões podem causar uma limitação, né? Uma limitação a nível de bexiga. A possibilidade da bexiga ela fica comprometida. E a válvula da bexiga ela é muscular. Então, qualquer pressão exercida ali dentro da bexiga, o que é que acontece? Automaticamente ela vai ter que liberar. Então, você já interrompe a tua noite de sono para ir lá no banheiro, né? Faz o número 1, volta, aí deita, daqui a pouco tem que fazer de novo, porque por mais que a gente esteja dormindo, o nosso corpo não para. Está em plena funcionalidade. O interessante é que o pessoal se preocupa no colchão, né? Teve pessoas aí que falaram que já comprou colchão com 20 massagens e ainda foi pior. Porque é o seguinte, ó, tem pesquisas, principalmente o método Busquet, o Barral, né? Outras técnicas que trabalham com a parte visceral, eles mostram o seguinte, problemas, por exemplo, eu dormi a noite toda, eu deveria levantar relaxado, disposto para trabalhar no outro dia descansado.
E por que eu levanto pior? Eles mostram que é o seguinte, problemas viscerais, tensões viscerais, rigidez ao nível intestinal, às vezes não é nem no intestino em si, na parede intestinal como um todo, no abdômen. Essas tensões, ela provoca muita tensão. E essas tensões provocam problema na coluna. Então, eu pergunto sempre, essa dor, você assim que levanta de manhã está bem pior, e depois, conforme vai passando o dia, vai diminuindo, diminuindo e para. Ou você amanhece bem, sem dor nenhuma, e quando é à noite dói. Está doendo muito. Porque, vamos pensar, se o problema for vertebral, eu dormi, relaxei, descansei. Começo a trabalhar, vou machucando, no final do dia estou pior. Esse é uma dor característica de coluna, da parte óssea, ou ligamentar, porque está estressando mais esse músculo, essa estrutura. Mas se for um problema visceral, porque eu dormi, relaxei e estou pior. Então, quando eu amanheço, durmo bem, durmo a noite todinha, no trabalho, estou relaxando e levanto pior. Estou com dor. Então, essas dores viscerais, ela causa muita dor ao amanhecer. Entendeu? Por consequência de uma tensão exagerada ao nível intestinal. Então, é muito comum eu pegar pessoas com dor no joelho, dor na lombar, dor no ombro, tensão na cervical, tensão ao nível mandibular e tudo por consequência de tensões internas. E não exclusivamente de um problema na lombar ou ombro. Né? Isso é bem comum você ter percebido isso. Exatamente, e prova justamente o que você está falando, são pacientes que têm problemas de constipação intestinal. Sim. E na grande maioria desenvolvem problemas de coluna. E acham que não tem ligação nenhuma, mas tem toda a ligação. Né? Porque muitos dos ligamentos da região lombar e sacral se inserem na parte anterior, nessa parte visceral. Tá? Então, se nós temos uma influência desse problema de constipação intestinal, seja ele, né, na questão de, por exemplo, pacientes que passam muitos dias para ir ao banheiro também, como pacientes, tem muitos deles que acham que o intestino saudável é aquele que você vai mais de 3 vezes ao banheiro por dia. Gente, cuidado. E é o contrário, né? Exatamente. Isso aí é sinal de hiperatividade intestinal. E ele não precisa trabalhar tanto assim durante o dia. Então, vocês têm que ter esse olhar. Por isso que é sempre importante, e torno a falar mais uma vez com vocês, a questão da causa, gente. Causa. Existe diferença entre dor de coluna e dor na coluna. Às vezes o problema está lá atrás, a dor está sendo referida lá na região das costas, mas a causa está em um outro lugar completamente diferente. Então é muito importante. Por isso que vocês devem prestar muita atenção na questão alimentar, que é o primordial. Eu acho que o alimentar, né, Jonas, é o pico da nossa cadeia ali. E hoje principalmente, né? Porque a alimentação hoje está terrível, o pessoal não está se alimentando bem, né? Não está se alimentando bem devido ao Covid-19 aí. Muitas pessoas nessa questão de ficarem em casa, muitos não têm espaço de desenvolver, né, trabalhos, uns exercícios, muitos também acabam que caem no comodismo. Né? Então, o que acontece? As dores aparecem. E é nessa hora que a gente tem muito cuidado, muito cuidado. O professor Michel Andrade aqui, Jonas, esse Michel aqui é fera, está falando conosco aqui, às vezes até a falta de mobilidade. Exatamente, Michel. Sim. A estabilidade do tronco é tudo, e foi falado aqui antes. Então, se você, essa questão de estabilidade, essa questão de mobilidade, é tudo, gente, é tudo. Eu entendo essa questão da mobilidade, como ele fala também. Sempre quando o corpo entra em uma tensão, na questão mecânica, se o corpo está perdendo a mobilidade, é porque já tem uma coisa que já está provocando aquela imobilidade. Sempre vai ter uma causa. Então, exatamente. Assim, porque eu falo isso porque tem muita gente que está na academia, por exemplo, que está fazendo alongamento, está fazendo pilates e não evolui, entendeu? Isso. Então, não está saindo do local. E outra, pessoas que estão na academia, principalmente, estão fazendo exercício, daqui a pouco esse exercício não está mais servindo. Daqui a pouco ele não consegue fazer mais exercício, procura outro, porque aquele já não serve, já não está conseguindo mais fazer.
Então, o corpo ele vai se adaptando até a hora que ele não vai... É muito comum isso na academia. Eu pego muito Exato. paciente que dizia, eu conseguia fazer isso, 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 e hoje eu não consigo fazer a metade do que eu fazia. E eu não estou mais conseguindo evoluir, não estou conseguindo mais definir, né, definir a musculatura. Por quê? Quem coordena tudo isso é o sistema nervoso. Ele jamais vai permitir que o teu corpo ele exagere em uma situação que vai provocar mais dor. Então ele começa a travar você mesmo, entendeu? Exato. Tem receptores, Isso. os Pode falar. receptores eles vão mandar informação para que você evite fazer alguns movimentos. Exatamente. Se a questão da gente também só se exercitar sem ter um equilíbrio, né, justamente muscular para isso, a atleta estava livre de qualquer situação de dor, qualquer situação Com de certeza, problema com certeza. estrutural. Né? Eu que trabalho diretamente com eles, tem deles que reclamam muito. Doutor, eu estou com dor na minha coluna. Doutor, minha coluna dói. Doutor, quando eu faço certo movimento, eu não consigo desenvolver bem a minha corrida. Está ficando alterada. E é como você bem falou, Jonas. O rendimento desse atleta, o rendimento dessa pessoa que treina, começa a cair. Cai de maneira que você não consegue ter um controle. Fala, meu Deus, o que é que está acontecendo com o meu corpo? E é justamente ter esse trabalho, que é como falei lá no início, que é o trabalho, a importância do trabalho multidisciplinar. Assim como nós falamos da questão do trabalho, tem a influência do médico, que vai detectar ali também, como tem a ajuda do odontólogo na questão a questão dentária, também tem a influência e a ajuda do nosso profissional de educação física. Após um trabalho bem feito de detectar a causa, e nós conseguimos equilibrar esse corpo, deixar esse corpo em uma harmonia, digamos assim, estrutural, entra o trabalho que é de suma importância, que são os profissionais de educação física que irão potencializar o que foi alcançado e aí sim melhorar, trazer essa habilitação do paciente a uma carga de treinos. É um trabalho conjunto e com isso só quem tem a ganhar é o paciente. Com certeza. E Jonas, doutor Jonas, abrindo um pouco aqui nessa live, eu queria também abrir um espaço para o pessoal que está nos acompanhando. Se quiserem já abrir algumas perguntas aqui para a gente ir respondendo, nosso tempo está um pouquinho corrido, já estamos encerrando esse papo aqui, que eu gostei muito, Jonas. O horário já... Disso, hein? Tranquilo. E assim, eu quero, por mais que seja a questão da fisioterapia, né? A fisioterapia hoje ela está se abrangendo em muitas áreas e essas questões de parte ginecológica. Tem paciente que chega com a incontinência urinária, com ardência vaginal, a mulher, né? Questão da ardência vaginal, ressecamento, tem recorrência de infecção urinária e tudo isso. Será que isso é só um problema realmente do órgão ou é um processo na própria mecânica? Então, tem pesquisa, né? Protocolo Stanford, quem quiser se interessar por isso, ele mostra muito isso, que tensões viscerais, ele pode provocar todo esse problema. Então, a gente tem esse trabalho em conjunto com alguns ginecologistas também, ou contato, por quê? Porque o processo, o paciente vai para ele e se trata, toma remédio, passa lubrificante, e aquele negócio está voltando, sempre está voltando, e às vezes é um problema mecânico, né? A gente pega muito paciente com um problema desse aqui, e a gente resolve com a simples liberação. Então, eu vou até propor para vocês aí, para você, outra live, a gente falar dessas questões mais profundas, como a incontinência urinária, problema da próstata também, né? Já tem meu ok, cara. Já tem meu ok. A prostatite aguda, segundo a pesquisa, é ocasionado exclusivamente por essas tensões internas, porque essas tensões irritam a próstata e esse é um processo recorrente. Não adianta você estar tomando só a medicação em si, porque enquanto você está tomando a medicação, ela vai regredir. Parou, volta de novo a crescer. Então, é bem interessante esses temas aí para a gente abordar um tema mais específico para o pessoal. Se o pessoal quiser... Sim, obrigado aí, viu, Fábio? O Fábio Júnior, né? Foi meu ex-aluno aí de especialização. Os alunos estão bacana tá aí. Certo. Então, pessoal, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer aí, aproveita esse momento. Isso, que eu acho que já está acabando a nossa live, vai cair já. Enquanto o pessoal pode ir lançando algumas perguntas aí,
Só enaltecendo um pouco o que você falou, fortalecendo isso aí, Jonas, sobre a questão ginecológica. Nos homens tem a questão também da varicocele, né? Que é a questão do inchaço a nível dos testículos, né? E pacientes, muitos pacientes também que chegam em nosso consultório, e poucos deles sabem. Quando a gente esclarece, eles ficam até abismados com isso, que é a questão de hemorroidas. Muitas das pessoas que desenvolvem hemorroidas podem estar ligadas à questão estrutural também. O sacro, quando ele encontra-se com uma Deixa eu mostrar aqui, porque o pessoal muitas vezes não entende o que é o sacro. É esse ossinho no final aqui, ó. Isso, perfeito, Jonas. Esse osso aí, quando nós temos um aumento da região da lordose lombar, né? Que a lombar acaba entrando mais. Ele faz aqui, né? Isso, exatamente. Então, o que é que acontece com isso? Ele pode tracionar essa região desses músculos da região anal. Com isso, o que é que acontece? A gente pode diminuir uma circulação de sangue, causar ressecamento a nível das bordas anais, fissuras e, consequentemente, também até desenvolver hemorroidas. Então, para quem não sabe, a hemorroida também pode ter uma ligação a nível estrutural, tá? Temos aqui o Joaquim, eu acho. Não dá para ver? Não deu, subiu. Joaquim, né? Isso. Às vezes ele dá uma corrida, mas está sentindo dor no joelho. Mas nunca teve problema nele. O que será? É justamente isso, né? Por exemplo, o meu problema, minha dor está no joelho. Mas eu não levei pancada, não foi acidente, não teve nada. E de repente eu comecei um problema no joelho, daqui a pouco teve um rompimento, daqui a pouco teve... Né? Essa questão do rompimento, vou deixar para o doutor Diego falar, que ele entende melhor do que eu em relação a isso. Mas, por exemplo, acontece muito, muito, muito mesmo uma torção do quadril. Eu jogo o peso mais de um lado que do outro e eu lesiono aquela articulação, porque ela está recebendo mais carga do que o outro lado. Então, muitas vezes o problema não está no joelho, né? Não foi queda, não foi acidente. E por que meu joelho está doendo? Então, pode ser por consequência do quadril, já que já iniciou um desalinhamento aí, você está jogando um peso mais de um lado que do outro, tá? Já que não foi pancada e não foi nenhum acidente. Perfeito. Isso acontece muito, Jonas. Olha só, muitos atletas eu já consegui recuperar e até prevenir lesões de joelho, corrigindo desequilíbrio lá no quadril. Tá? Então, isso aí é comprovado na prática, isso aí que o Dr. Jonas falou, tá? Essa questão de corrigir essas torções de quadril, essa retração de pelve, a periodização, sim. Corrigindo isso, a gente consegue limitar muito. E muitos dos pacientes que também têm pé plano, pacientes que têm pé plano, podem desenvolver problemas a nível de joelho, como também de quadril. Correto, doutor Jonas? Sim, a minha preocupação sempre é buscar uma harmonia da mecânica. Não adianta, por exemplo, chegar uma pessoa e dizer, estou com fraqueza no músculo tal, vou fortalecer aqui, vou fortalecer ali. Mas você tem que ter uma visão do corpo como um todo. Como é que eu vou jogar por exemplo, chega paciente com frouxidão ligamentar, com a hipermobilidade. A gente vê muitas pessoas dizendo, vamos fazer um fortalecimento muscular. Porque essa pessoa começa a fazer um fortalecimento, em vez de melhorar, ela começa um processo de lesão. Não sei se o doutor Diego já pegou pacientes assim. Por quê? Às vezes, o músculo está tenso demais, mesmo estando com frouxidão ligamentar. Então, como é que eu vou primeiro, como é que eu alongo um músculo que já é alongado? Como é que eu vou fortalecer se o músculo está tenso? Então, é complicado eu chegar e jogar carga nesse joelho. Tá entendendo? Exato. Porque a lesão vai vir. Eu tenho que primeiro estabilizar essa articulação, que é um dos erros muito grandes hoje na nossa área, não sei se você tem percebido, pessoas que se preocupam exclusivamente em fortalecer aquela zona, Isso. Sem se preocupar num conjunto. E uma observação muito legal aqui, ó, de da galera que está nos acompanhando aqui, do professor Michel, ele falando que, através desses esclarecimentos, a galera pode até atentar mais para a região glútea. Lembrando que o glúteo médio, né, eu tenho estudos que relatam isso, o glúteo médio, ele é um dos principais estabilizadores de joelho. Né, e ele está lá no grupo do core. E quem são os músculos do core? São músculos do nosso cinturão de força. Então, músculos do core,
que tem enfraquecimento, quando esse grupo encontra-se em desequilíbrio e enfraquecimento, também são principais causadores de problema de coluna. Então, justamente isso, enfraquecimento muscular também pode desenvolver problema de coluna, doutor? Sim, pode desenvolver sim. Por quê? Porque músculo, ele é um principal estabilizador dinâmico das articulações. E o que é um estabilizador dinâmico de articulação? É o estabilizador do movimento. Então, quando o Sim. músculo está bem fortalecido, ele estabiliza e equilibra o movimento. Então, por isso que, pegando o gancho do nosso colega que falou sobre joelho, né? Hoje, um atleta que está bem fortalecido a nível de quadríceps, né? Que ele não tem restrição do movimento dessa musculatura, não musculatura encurtada, ele consegue ter uma vida justamente dessas articulações aí mais prolongada. E quando eu digo vida, é a questão de desenvolver, não desenvolver precocemente doenças como artrite, artrose, né? Síndrome do impacto patelar naquela região ali. Então, tem tudo a ver justamente esse trabalho aí. Com certeza. E aí, pessoal, deu para esclarecer um pouquinho do princípio das dores, de onde estão partindo essas dores. Então, quando você tiver uma dor, não se preocupe exclusivamente nessa causa. Se você for tratar e uma pessoa for tratar exclusivamente a dor, tem uma visão no todo, tá? Porque você tem que às vezes a dor tá vindo lá de cima, mas eu estou sentindo dor lá no pé, tá? Então a gente tem que analisar esse paciente como um todo e não simplesmente se preocupar exclusivamente naquela dor específica, tá? Então esse é um dos cuidados que a gente sempre está falando para o pessoal, até interação com outras áreas, como você falou com o educador físico. Eu sempre pergunto como o paciente chega, você tem educador físico? Tenho, então eu preciso falar com ele. Porque a gente tem que estar falando a mesma linguagem, não adianta eu estar fazendo uma coisa e ele outra, tá? Porque nutricionista, eu tenho, muitas vezes entro em contato com nutricionista, porque a parte do abdômen que eu soltei, da parte visceral, quando ele volta no outro atendimento, está enrijecida de novo. Eu tenho que descobrir se é alguma coisa que ele está comendo que está provocando isso. Então, um papo bem legal com um nutricionista, com um educador físico, com um dentista, isso é bem interessante para que dê um bom andamento para o tratamento do paciente. E não simplesmente reter aquilo ali e achar que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. Perfeito. Nós sabemos que alimentos que estão muito à base do glúten, açúcares, né? São Principalmente o pessoal que está em causadores. casa agora, né? Tem que cuidar com a alimentação, porque a má Cuidado com os alimentação ovos de causa dor. Páscoa. Cuidado com os É, ovos de Páscoa, porque o açúcar, ele é um dos principais potencializadores inflamatórios. Então, cerca aí de 70% dos quadros que aparecem também, digo até por mim no consultório, a gente consegue ter um retardo muito legal só tendo esse contato com o nutricionista, como o Dr. Jonas bem sim, falou, né? E a gente consegue retardar muito esses problemas de dores. Então, gente, olha só, pegando o gancho que o Jonas falou, estamos chegando próximo do fim da nossa live, né? Então, eu fico muito feliz, Jonas, por esse espaço, porque é algo da gente ter um contato maior com os nossos pacientes, né? E também validar para todos que nós do Centro Paraibano de Quiropraxia, esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é com justamente certeza. em agir na causa das dores dos nossos pacientes e não apenas nos sintomas. Até E porque eu eu não fico... quero, só interrompendo você, até porque eu não quero o paciente sempre aqui, né? Eu quero que ele vá e traga outro. Exatamente. É uma característica, graças Exatamente. a gente tem conseguido fazer isso, dar alta e uma alta muito prolongada desse paciente. Eu tenho hoje paciente que vem depois de um ano fazer uma manutenção, ou 6 meses fazer uma manutenção. Porque a gente tratou a causa, né? Isso é que é importante. Desculpa atrapalhar o seu raciocínio aí, Nada, Jonas. mas... Perfeito, cara. Perfeito. Mas é Então, justamente isso. pode falar, fala, termine. Não, mas é justamente isso, essa questão, esse compromisso, esse cuidado, né? Então, eu quero, de antemão já, enaltecer, engrandecer esse contato maior com os nossos pacientes, essa oportunidade de falar com todos, explicar um pouco. Eu sei que muita gente tem dúvida, né? E, ao mesmo tempo, tem receio da quiropraxia por ver aqueles estalidos. E fiquem tranquilos, gente. Nem sempre aquele estalido ali pode acontecer. Tá? Aquilo ali é apenas um esvaziamento. O pessoal sempre chega, doutor, vocês colocam os ossos no lugar? Não, os ossos estão ali no lugar. Tá?
Aquele Sim. movimento, aquele barulho que vocês escutam é apenas um esvaziamento. E para saber mais sobre tudo isso, nada melhor do que uma avaliação. E sobre a Com avaliação, nós certeza. estamos de portas abertas, né, João? Consultórios abertos, né, com todos os cuidados necessários, claro. Todas as recomendações da OMS estão sendo tomadas na clínica. Então, para você que se identificou, né, que passou por esse processo aqui, que eu e o Jonas aqui colocamos para vocês, de educar um pouco sobre essas questões posturais, sobre esses mitos, sobre essas verdades, né? Então, você que tem interesse, fique à vontade, procurar a clínica, tá bom? Creio que próxima semana também a clínica estará já em pleno funcionamento e o Jonas vai estar podendo explicar isso melhor para vocês aí, concluindo a nossa live. Nós estamos atendendo ainda com toda a cautela, né? Estou dando espaço de um paciente para o outro de 10 minutos, porque eu preciso fazer a limpeza tudo. Começo a fazer do chão, bancada, tudo de novo, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado. E o pessoal que chega aqui não vai nem me conhecer, porque está de máscara, de touca, de tudo. Tem que me prevenir. Mas é assim mesmo, nesse período a gente tem que ter cuidado. Né? E dizer Mas vai a vocês passar, que... tá passando. E eu quero dizer a vocês, tomem cuidado, né? Se cuidem, porque... E pedir muito a Deus para Deus nos tirar desse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Mas com cautela, com paciência, nós vamos sair. E eu quero agradecer a minha amiga Eva, né? Eva é uma amiga, era paciente, se tornou amiga, tá aí. Agradeço a sua presença, Eva. O Ismael, meu amigão lá de Campina Grande. A Melina, que tem nos ajudado muito aí, né? Isso, teve E agradeço contribuição vocês aí. Pessoal que interagiu aí, o professor Michel, né? Aí o grande Marlon também, que está comigo ali, companheiro do departamento médico na Pele Lima, esteve aí acompanhando. A todo o pessoal que interagiu, a todo o pessoal que se dispôs aqui a aprender mais um pouco conosco. E estamos de portas a, como eu falei antes, consultórios abertos. Também nos procurem nas redes sociais aqui no Quiropraxia PB. Sigam as nossas redes sociais, estaremos sempre interagindo com vocês. Qualquer dúvida, o pessoal do marketing aí, representado pela nossa querida Melina, estará pronto para ajudar, para encaminhar para mim ou para o Jonas ou para os demais profissionais, o pessoal do Pilates, né, representado ali pela Janaína, né, o Andrew, que está ali conosco também, ajudando no Pilates, a Dani, né, Daniela, doutora Daniela. Então, tem todo um aparato de pessoas ali, de profissionais prontos para atender todos vocês. Então, não se sintam acanhados. Falem, mandem direct também. Se surgir alguma dúvida após essa live aqui, que vocês queiram esclarecer, mandem no direct, que com certeza será respondido, encaminhado para mim ou para o Dr. Jonas. Estaremos respondendo para vocês. Aí eu quero agradecer mais uma vez. Um abraço para todo o pessoal que acompanhou. Aí, vamos para frente. Se Deus quiser, logo, logo vai estar tudo mais tranquilo. Se Deus quiser. Se exercitem. O corpo foi feito para se movimentar. Parem disso de achar que é só bolsa de gelo e ficar deitado no sofá. Esqueçam isso. O corpo é movimento. Procura um profissional que cuide bem da sua coluna, de preferência no Centro Paraibano de Quiropraxia. E eu agradeço a você, doutor Diego, por estar disponível para fazer essa live hoje com a gente. É sempre um prazer, meu amigo. É sempre um prazer ganhar agradeço. conhecimento aí conversando com você.